Bom dia, pessoal, estamos aqui começando o nosso vídeo de número 100, é isso mesmo, chegamos a uma centena de vídeos aqui produzidos na série do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos de via 3, né? Ou seja, ações ordinárias de via SA no Setup JJ. Vamos lá, aqui estão as redes sociais, né? Lembrando que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas para a nossa evolução, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, eu não sou analista de valores, não pretendo ser, não comercializo análises, tá bom, meus amigos? Aqui tratam-se apenas das minhas visões particulares, pessoais, que eu compartilho aqui de forma gratuita para todos nós crescermos, né? Nos tornarmos melhores. Kaizen. Essa é a tela do Setup JJ, né? A gente já falou aqui várias vezes que o objetivo do Setup é interpretar o como, quando, onde e o porquê com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, tá? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a composição do Setup, né? Eu chamo carinhosamente o Setup como de relógio suíço, né? No qual esses indicadores funcionam como se fossem engrenagens que trabalham harmonicamente para dar a hora certa, né? Das operações de compra, venda ou não fazer nada, o timing, né? Como falei no começo, esse vídeo é o vídeo de número 100, portanto, nós temos mais 99 vídeos aí para trás, tá? Vários vídeos explicando cada um indicador desses, contando a sua história, a sua origem, o porquê da calibragem que eu uso, né? A forma de ver a perspectiva, a gente vê de perspectivas diferentes, tá? O desenvolvimento por nós do JJ Index, né? O porquê nós trocamos o OBV pelo PVT, o porquê nós trocamos o índice de força relativa, né? Pelo Commodity Channel Index, ou CCI 50, o porquê que é 50 períodos e não 20, tá? E por aí vai. Nós trabalhamos também com o Fibonacci do chefe do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen do Alexander Elder, tudo da nossa forma, tá bom, pessoal? Da forma que nós montamos a leitura do que nós chamamos de Setup JJ, relógio suíço. Figuras gráficas, principalmente baseados em Thomas Bukowski, na sua enciclopédia de padrões gráficos, tá? Candlestick, com base principalmente em Steve Nielsen, Greg Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços e análise técnica, baseados em Charles Dow, Munihisa Roma, tá? Price Action, baseado principalmente em Al Brooks, tá, pessoal? E a gente também analisa aqui e debate em todos os vídeos, mas temos vídeos especialistas, especialmente produzidos para isso, sobre a principal peça do relógio suíço, do Setup JJ ou de qualquer outro setup que somos nós mesmos, tá? Sempre levando em consideração o que nós chamamos de tripé, né, do preparo para o mercado, que é a disciplina técnica, que é a disciplina física e a disciplina emocional, tá bom, meus amigos? Tudo isso direcionado à alta performance nos mercados. Lembrando que tudo que nós somos como pessoa, no nosso íntimo e tudo isso é sempre refletido na nossa conta de investimentos, ou seja, no nosso resultado no mercado financeiro, tá? Essa tela nós deixamos aqui em todos os vídeos para quem quiser tirar um print. É a dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos, né, do preço a partir do traçado. Então vamos lá. Estudos de VIA3, via SA, ações ordinárias nominativas no Setup JJ. Esse
é o gráfico. Opa! Esse é o gráfico mensal de VIA, tá bom, meus amigos? Quero lembrar que VIA já foi chamada de VIA Varejo, tá? E tinha o ticker de VVAR 3, tá? Hoje ela se tornou o que a gente chama de VIA, com o ticker VIA 3. Lembrando que principalmente a VIA 3 trabalha com duas marcas muito fortes do varejo brasileiro. Uma delas, Casas Bahia, e outra delas, o Ponto, que já foi chamado de Ponto Frio, tá? Hoje simplesmente Ponto. Olhando o gráfico mensal aqui de VIA, nós vemos que a companhia abriu capital em 2012, tá? Nesse ponto aqui, ou seja, a 5,70, 5,80 mais ou menos, tá bom? Logo após a abertura ela caiu e depois subiu, fazendo seu primeiro topo aqui histórico, né? Porém, na crise do governo Dilma, ela chegou a bater no seu fundo histórico, tá bom, meus amigos? Né? Esse é o fundo histórico de VIA, ou seja, foi o fundo do poço aqui em 2015 e 2016, tá? Ou seja, justamente na época do impeachment da Dilma. Logo após, ela deu uma boa recuperada, voltou para baixo, recuperou, veio a pandemia, né? Voltou. Olha, esse Fibonacci da pandemia fugiu aqui, né? Era para ele estar ancorado nesse fundo aqui, tá bom, meus amigos? Mas a gente vai analisar lá no gráfico semanal isso. Deu uma boa recuperada na questão da recuperação da pandemia e a partir daqui, ó, 2021, ela começou a cair, fez essa linha de tendência de queda, né? Ou seja, topos e fundos descendentes, tá bom? Linha de tendência de baixa, né? Está aqui a linha. Aqui é uma neckline, né? Vamos ver se isso aqui vai ser rompido para baixo, né? Olhando o gráfico semanal de VIA, nós vemos aqui claramente a linha de tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes, tá bom? E vemos aqui até um segundo teste aqui desse fundo. Vemos as médias móveis de 200, de 27 e de 9 apontadas para baixo. MACD vendedor, né? As bandas de Bollinger também abertas, dando volatilidade para essa queda. Porém, uma queda de volume. JJ Index virando para venda. C650 rompeu a menos 100 para baixo, está vendido, né? Aqui a gente vê um problema, tá, meus amigos? O topo da pandemia está aqui e essa linha era para estar aqui, ó, nesse fundo. Alguma coisa aconteceu aí na configuração da plataforma, né? Nós estamos trabalhando aqui com imagens e não na plataforma diretamente, então não tem como alterar isso aqui. Portanto, essa linha aqui do menos 11, ó, ela na verdade não é aqui, né? Ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Indo para o gráfico diário de VIA, né? Gráfico diário de VIA.
né? Nós vemos que ela vinha caindo aqui no ano passado, deu uma recuperada ainda dentro de 2022, né? Fez uma consolidação, fez um topo aqui nesse 76 do Fibonacci, tá vendo? E aqui formou uma linha de tendência de queda e uma segunda e terceira linhas de queda aqui, ó, né? Nós vemos aqui a neckline aqui que falamos, ó, e olhando aqui mais de perto, o preço já rompeu abaixo, né? Já rompeu abaixo, tá? Estando agora aqui nesse 127 do Fibonacci em branco, ó. Observamos que o volume tem caído, né? O JJ Index está vendido, quase sobrevendido. E o C650 também chegando aqui na linha do menos 200, tá vendo? A gente lembra que Via, nesses últimos tempos, pelo problema da Americanas, ela está também em uma constante dúvida, né? Sobre a questão de como é que está a contabilidade dela também, tá? Via já teve um problema com balanços, tá? Na época que ela se fundiu, né? Que ela fundiu na época da cisão, né? Com o grupo Pão de Açúcar, tá? E há uma suspeita, né? Não sei se tem fundamento ou não. Vamos ver como é que vem o balanço. Deve vir para essa semana agora, que vem, tá bom? Porém, a linha de tendência de queda aqui no diário também, né? O varejo no Brasil realmente não está nos seus melhores dias, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, nós vemos uma linha de tendência de queda aqui, né? Médias móveis de 9, 27 e 200 apontadas para baixo, MACD vendido e crescente, ó. Banda de Bollinger abertas, fizemos uma regressão à média aqui, JJ Index vendedor, ó. CCI 50 também vendedor, tá bom? A gente tem comentado durante algum tempo já que eu nunca fiz uma posição numa empresa de varejo, tá? E ainda não faria. Porém, a gente tem que lembrar, e eu estava pensando muito bem nisso, né? A gente tem que lembrar que existem empresas do varejo sólidas que mantêm sua estrutura de capital e de governança e de ótima administração há muitos anos, tá? O exemplo que eu tenho que trazer aqui é uma empresa que opera mais no Brasil. Ela inclusive não foi feliz no Brasil, mas a gente sabe da qualidade do Walmart, por exemplo, né? O Walmart é a maior varejista do mundo, né? É uma empresa que se mantém saudável há várias décadas, né? Inclusive os donos do Walmart, né? A família dona do Walmart, a família Walton, né? É uma das famílias, talvez a família mais rica do mundo atualmente, tá? Com uma fortuna de bilhões de dólares, né? E é uma empresa muito bem administrada, ou seja, faz parte do setor de varejo, né? Porém, é uma exceção, né? É uma exceção. Talvez no Brasil exista uma, mas não tem ações na bolsa, e por isso eu digo talvez, né? Porque talvez mesmo é a Avan, né? A empresa do Luciano Hang lá. Talvez seja uma empresa também com muita saúde. A gente vê aí que a empresa tem aberto muitas lojas e tudo, são lojas grandes e tem todo um trabalho de marketing, né? Então talvez seja mais outro exemplo de varejo bem sucedido durante décadas, né? Menos décadas do que o Walmart, mas está há muito tempo já aí também no mercado, tá? Olhando o contexto do ativo aqui no Triple Screen, então a gente vê linha de tendência de queda de Via, né? Claro. A gente vê linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário e linha de tendência de queda
nos 60 minutos, tá bom, meus amigos? Então, esse é o contexto de via, né? É isso aí. Se ninguém te chamou, não vá. Se ninguém te contou, não pergunte. Se te chamaram de última hora ou como segunda opção, diga que já tem algo marcado. Onde perceber que não é bem-vindo, não permaneça. Não aceite migalhas para caber aonde não te cabe. Lina Marano. É isso aí, meus amigos. Aqueles que se acreditam capazes de mover montanhas, fazem-no. Os que procedem de modo contrário, não o conseguem. A crença desencadeia força para realizar. David Joseph Schwartz. A mágica de pensar grande. É isso aí, meus amigos. Como diz a música, é preciso crer para poder vencer, né? É isso aí. Água fora pedra. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existe. Oscar Wilde. É isso aí, meus amigos. O mal dos espertos é achar que os que pensam diferente são estúpidos. Marco Polo. A liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Friedrich August von Hayek. Hayek, né? Cuidem de suas raízes, tá bom, meus amigos? Com imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica, crença, né? Acreditar, humildade, perseverança, gratidão, paciência, escolhas, boas escolhas, atitude vencedora. A gente conquista, sim, o sucesso consistente, né? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter passado algo de valor a vocês. Sobretudo, inclusive na pesquisa, na perspectiva de mercado, né? De como analisar um ativo a partir de um setup, né? Que a gente já trabalha com ele há vários anos, tá? Espero realmente ter deixado algo de construtivo para vocês aqui. Não só para mercado, mas também para a vida, tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Água fora pedra. Os